Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz e você tem me acompanhado nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Nosso canal é recente, o canal segue o meu próprio nome, Reginaldo Cruz. Eu quero convidar você a assistir os nossos vídeos e dar aí um like naqueles que você achou que é importante para a sua fé. Eu estou encerrando uma sequência de vídeos, de 5 vídeos, a respeito da ressurreição de Jesus. Nesse último vídeo, eu quero falar a respeito que os vivos serão transformados, né? E Paulo, que já tinha estabelecido inicialmente o argumento desde o versículo 1 do capítulo 1, agora que na altura do versículo 50 do capítulo 1 da primeira carta, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a seguir, repare o que Paulo está dizendo. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, Paulo, que estabeleceu as bases, os pilares da ressurreição, o corpo da ressurreição, eu já falei isso nos vídeos anteriores, agora ele vai dizer o seguinte: há um mistério, nem todos dormiremos. Então, Paulo está dizendo que na volta de Jesus, por ocasião da volta dele, muitos estarão vivos e nessa mesma ocasião, esses que estarão vivos serão transformados. Então, repare que isso também faz parte da vinda de Jesus. Por quê? Na vinda de Jesus, de um lado, ou seja, tem a ordem da ressurreição. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. Ressuscitam primeiro. Por que ressuscitam primeiro? Porque já estão esperando, já estão na fila. Então, na vinda de Jesus, ressuscitarão primeiro os mortos do Antigo Testamento, os mortos em Cristo do Novo Testamento, os mortos de toda a trajetória da história da igreja até o dia da vinda do advento de Jesus. Então, os mortos ressuscitam primeiro, e aqui Paulo enfatiza o seguinte, que os vivos serão transformados, metamorfoseados. Então, os vivos receberão um corpo de glória, um corpo de poder, um corpo imortal, um corpo incorruptível, né? Então, são essas duas questões interessantes na volta de Jesus. De um lado, a ressurreição de Jesus, estabelecendo a ordem, primeiro os que dormem, primeiro os que morreram em Cristo, e depois os vivos serão transformados. E aí Paulo diz por quê? Por que os vivos devem ser transformados também? Aí ele explica no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, essa transformação de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal, também significa a vitória de Cristo e também a nossa vitória pela morte. A morte foi tragada pela vitória de Cristo. E aí, Paulo, no versículo 55, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado, força do pecado é a lei. Em outras palavras, Paulo está dizendo que agora, com os mortos ressuscitados e com os vivos transformados, não há mais poder do pecado sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Então a gente sai aqui rapidamente da cristologia, onde a temática em discussão é a ressurreição de Jesus, e a gente entra na ramatiologia, na doutrina do pecado. Porque lá na doutrina do pecado, nós podemos observar as seguintes questões. Cristo nos libertou, Ele nos salvou. Então, o que significa sermos salvos? Significa
a aplicação da obra redentora de Cristo na nossa vida. E ele nos salvou, nos libertou de quê mesmo? Então, vou apresentar aqui um rápido esquema para você entender. Cristo, ele nos libertou da penalidade do pecado. Ou seja, o pecado era uma dívida, era uma pena. Cristo rasgou essa dívida, conforme Paulo fala aos Colossenses, e expôs todos os principados. Então, ele pagou essa conta. Ele nos libertou da penalidade do pecado. Isso equivale, em termos soteriológicos, à justificação. A justificação não é um processo, a justificação é um ato forense, jurídico, onde o justo juiz declara que somos justos. Claro, não justos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas justos pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Então, por isso, ele nos libertou da penalidade do pecado. Como também nos libertou do poder do pecado. Ele está nos libertando do poder do pecado. Isso equivale à santificação. A santificação é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica pela palavra, conforme João 17:17. O Espírito Santo nos santifica através do sangue de Jesus. Isso está bem claro nas cartas de Pedro, está bem claro em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então, a santificação denota, indica o poder de Deus sobre o pecado. Ele está diariamente nos limpando. Ele está diariamente nos purificando. Então, Deus, ele está nos libertando do poder do pecado. Mas não para aí. Nós esperamos escatologicamente que Cristo também nos livre da presença do pecado. Nós não podemos dizer que não temos pecado. Nós temos pecado, nós pecamos, porque nós herdamos a natureza pecaminosa do primeiro homem e a culpabilidade também do primeiro homem. Então, nós não podemos dizer que não temos pecado. A presença do pecado está em nós, mesmo tendo sido libertos da penalidade do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Então, a presença do pecado, ela desaparecerá da nossa vida na glorificação. Isso tem sentido escatológico. Então, na glorificação, ou seja, quando Cristo vier buscar a sua igreja e nos redimir, nos transformar, ele vai nos glorificar. Aí não haverá mais pecado. E aí é por isso que Paulo declara, exatamente por isso que Paulo declara que a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Agora, na glorificação, não haverá mais pecado. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa série, que na verdade é sintetizada a respeito da ressurreição de Cristo. Deus te abençoe, ajude a divulgar o nosso recente canal, e que você assista os vídeos, dê o seu like, comente aí e ajude também a propagar o reino de Deus. Muito obrigado.